Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Aleluia, dia 8 de novembro de 2023. Louvado seja o nome do Senhor, uma quarta-feira, iniciando aí mais uma chave mestra, né? Eu tenho tratado aí sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai estar aqui comigo, a pastora Mércia Camargo. É uma serva do Senhor, uma mestre do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre os dons de cura, né? Falar um pouquinho, porque numa live só é impossível falar profundamente desse assunto numa live, né? Teria que ser um estudo, né? Algumas horas de estudo para poder abordar esse assunto. Bom dia, pastor, paz do Senhor, um dia especial hoje, né? Seu dia hoje. Parabéns, pastor Djalma, muitas felicidades, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. Então, eu quero fazer uma oração para iniciar essa live, né? Enquanto a pastora Mércia vai entrando, eu quero orar, apresentar esse tempo ao Senhor Jesus, porque eu sei que será um tempo precioso, né? Eu estive falando na sexta-feira sobre a cura do enfermo, né? Do aleijado, que entrou ali, que estava na Porta Formosa, né? Quando os apóstolos chegaram para orar. E aí achei legal a gente falar desse assunto dos dons de cura, né? Que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, ele continua se manifestando, há poder no nome de Jesus para curar, para restaurar. Não há nada difícil demais para o Senhor Jesus. Não há nada que ele não consiga fazer, que ele não possa fazer. Não há nenhum lugar que ele não consiga estar, que ele não consiga entrar. Então, eu creio que nós, a igreja, precisamos continuar falando das verdades que Deus faz, que Deus opera, porque Deus não está limitado a nada. Então, eu acredito que é importante a gente falar desse assunto. Quero fazer uma oração, a pastora Mércia já tá aí, daqui a pouco eu te chamo, tá, pastora? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esta manhã, esse tempo, essa live, Senhor, todo esse tempo é dedicado ao Senhor, tudo que nós vamos falar, Senhor, é dedicado a Ti, é dedicada toda a honra, toda a glória ao Senhor. Jesus querido, Tu és o nosso amado, o nosso Deus querido e precioso. Por isso, eu te convido a estar conosco nesta live, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor se revele poderosamente às nossas vidas, a vida da pastora Mércia, que estará compartilhando, falando dentro desse tema tão profundo, tão interessante, que o Senhor dê à tua filha graça, que o Senhor dê a ela sabedoria e unção, Senhor. E principalmente, Jesus, onde quer que essa live chegar, que o teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, que haja manifestações do teu poder, Senhor, curando os enfermos, Senhor, restaurando os quebrantados de coração, os abatidos, Senhor. Há poder no nome de Jesus para curar, para restaurar, que esse poder seja liberado sobre a vida daqueles que estarão assistindo essa live, tanto agora, Senhor, quanto depois, quando essa live for sendo assistida por outras pessoas, que o seu poder seja liberado, Senhor, sobre as vidas, e onde quer que haja um enfermo, Senhor, um doente, que ali, Senhor, o teu nome seja honrado, seja glorificado, e essa pessoa receba sobre ela a cura. Paizinho, a tua palavra diz no Salmo 103, enviou a sua palavra e o sarou. Então, Pai, enquanto a tua filha compartilha a tua palavra, as revelações que o Senhor tem ministrado ao coração dela, as experiências que ela tem tido com o Senhor, Pai, as coisas que ela tem visto, assistido, Senhor, que a tua palavra traga cura, cura no corpo, cura na alma, no espírito daqueles que estarão assistindo essa live, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Bom dia, Marcinha, paz do Senhor. Enviei o convite, vai aparecer aí para você, aí você aceita, aí você já vai aparecer aqui comigo na telinha. Aí, glória a Deus. Sua câmera tá virada, você precisa virar para você agora. Tô tentando. É assim mesmo, ao vivo é desse jeito, né, gente? Aí, glória a Deus. Bom Vamos dia, aprendendo, né, pastora. pastor? Bom dia, paz. A paz.
Ao vivo é assim mesmo, né, pastora? Então a gente vai aprendendo, né? Nós não somos artistas, não temos Isso. formação artística, Nem tem mas uma a gente vai equipe nos aprendendo. ajudando, né, pastora? Não é? Exatamente, né? Porque Somos eles têm nós uma e nós equipe, mesmos. tem um pontinho aqui falando com eles, o que eles devem falar, quando devem falar. Exatamente. A gente E não, né? nós não. Nós vamos na raça, né? Na fé Estamos também, né? aprendendo. Exatamente. Você está me ouvindo e vendo, tá bom? Tô te ouvindo e tô te vendo. Porque Você tá me vendo? eu, eu não estou te vendo. Pastor, às vezes acontece isso, viu? Algumas pessoas que fizeram live comigo, eu nem não entendo como isso acontece. Eu acredito, pastora, que tem a ver com a conexão da internet. Algumas pessoas não conseguiam me ver. Porque tá negro aqui a parte de cima do celular e eu não consigo te ver, só te Você ouvir. quer sair e entrar de novo? É só clicar no xizinho aqui, Só né? no xizinho eu vou te convidar de novo, tá bom? Tá ok. Vamos ver se agora funciona. Glória a Deus. É assim mesmo, gente, ao vivo, né? A gente não tem uma equipe aí que está nos ajudando a fazer a live, que está nos dando as dicas, né? Olha, faz isso, faz aquilo. Isso, vamos esperar a pastora Mércia entrar de novo no Instagram e vou estar mais uma vez enviando o convite para ela. Enquanto isso, vou estar dando os meus recadinhos. Essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira, às 9 horas da manhã. Paz do Senhor, Milene. Paz aí, o pessoal que está entrando. Eu tenho abordado o livro de Atos dos Apóstolos. De quarta-feira, eu sempre tenho convidado uma pessoa para estar comigo, uma pastora, um pastor. E a gente está sempre abordando algum assunto que tem a ver com as coisas que estão acontecendo no livro que eu estou abordando, né? Bom dia, Rosinha, paz do Senhor. Então, por isso que eu sempre tenho uma convidada, um convidado na quarta-feira. Pastora Mércia, eu já estou te convidando, tá? E de sexta-feira, eu estou abordando o livro de Atos. Eu vou falar de Atos, capítulo 4, nessa sexta-feira, tá bom? E aí, pastora, e agora? Continuo sem te ver. Pastora, então vai ter que ser sem me ver mesmo. Vamos só no ouvir. Mas no vídeo, pastora, é normal. Aparece Ok. nós duas no vídeo. Então, Depois eu te mando a live gravada, aí você vai ver. Nós duas aparecemos aqui. então tá bom. Bom, pastora, fique à vontade, né? Eu já orei por você aqui, né, na live mesmo. Então, fique à vontade para compartilhar aquilo que Deus trouxe ao seu coração. De vez em quando eu quero falar alguma coisa, agora eu sei que você não está me vendo, aí eu te interrompo. Tá bom. Tá Vamos bom? bater um papo, né? Porque não vamos fazer um monólogo, mas um bate-papo. Sim. Então, a nossa fala de hoje, né, e o que você está trabalhando são as questões de cura. E o trecho que você pegou, né, que você me passou, que você está ministrando, é sobre Atos. E é interessante porque nesse trecho, né, que você colocou, Atos 3, de 1 a 8, não é isso? Que Isso, que falam é a cura do sobre aleijado, né? isso mesmo. Então, é uma cura física, né, que acontece. Eu dei uma olhadinha aí, procurei alguns versículos falando sobre isso, e eu encontrei alguns versículos muito interessantes, porque não sei se por conta de que o nosso corpo nos incomoda mais do que a nossa alma, as pessoas parece que se preocupam mais, né, com a cura do corpo, não é verdade? Sim. Sempre as pessoas procuram mais curar o corpo do que a alma. E lá no Salmo 147, no verso 3, o salmista já dizia assim: só ele, né, que é o Senhor, cura os de coração quebrantado e cura suas feridas. No 103, ele diz assim: é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Olha que interessante, né? A nossa alma adoece, né? O nosso corpo também. E o pecado, muitas vezes, nos traz, né? Enfermidades.
Às vezes os pecados, às vezes as nossas dores de alma acaba trazendo para nós enfermidades que se refletem no nosso corpo. Eu estava lendo alguma coisa esses dias sobre isso, e muitos cientistas já chegaram à conclusão que, por exemplo, a falta do perdão pode trazer infarto. Olha que Olha só. interessante. A Puxa. gente já tinha ouvido falar, né, de cânceres, muitos cânceres chegam a partir da falta do perdão, né? E aí eu estava lendo, assim, cientistas, médicos falando sobre isso, né? Sobre que pessoas que não conseguem perdoar, elas acabam atraindo para si doenças, não só na alma, que a alma fica tão ferida pela falta do perdão, porque é um peso muito grande, né, para nós carregarmos, a falta de perdão. E eu tinha uma pastora que ela sempre falava assim, olha, a falta de perdão é você tomar um veneno para outra pessoa morrer, né? Sim. Então, quando nós não perdoamos, nós passamos por isso. Nós acabamos ferindo a nossa alma de um jeito que ela acaba vindo para o nosso corpo, não é? E outra coisa interessante que eu encontrei, também falando sobre cura, lá em Mateus 8, Jesus fala para os seus discípulos assim, olha, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça dai, Sim. né? Então, ele dá uma ordem, né, para os seus discípulos, não é? Foi isso? Sim. Só que olha que interessante. Ele falou isso para os seus discípulos e depois lá em Atos 2:8, se eu não me engano, ele diz o quê? Para que os seus discípulos, né, permanecessem. É 1:8, não é? É 1:8 isso. Eu peguei o 2, mas é 1. 1:8, isso mesmo. Ele diz assim, olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando ele fala aqui, né, em Mateus, ele pede para que os discípulos façam isso, eu fico imaginando a cabeça, né, dos discípulos. O que eles pensaram? O que nós pensamos? Como nós vamos fazer isso? Não é? Sim, desafio, né, Nós, pastora? como que nós vamos fazer isso? Não é? E aí ele fala, não, mas vocês fiquem sossegados, porque não serão vocês, né? Deus vai fazer isso através de vocês. E aí ele vem lá em Atos 1:8 e fala para eles, olha, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo, né, for derramado sobre vocês. Quando ele descer sobre vocês, vocês receberão poder. E aí sim, vocês poderão testemunhar de mim, aqui na sua casa, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, é muito interessante isso. Porque muitas vezes nós pensamos assim, nossa, mas eu vou orar pelo enfermo. Eu vou orar para uma pessoa que está enferma. E se ela não ficar curada? Não é isso? É. Muitas vezes nós acabamos não nos escondendo e não fazendo isso que o Senhor pede para que nós façamos, porque a gente fica assim, mas quem sou eu? Nós não somos nada realmente, né? Mas o Espírito Santo habita em nós e é Ele que vai fazer. E é o Senhor que vai fazer. Então, não cabe a nós pensarmos, né? E aí, nessa passagem que você está ministrando, sobre os dois apóstolos, né, que subiam para a oração e viram, né, essa pessoa, esse doente, esse paralítico. E é interessante que é Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, Sim. ele coloca com detalhes, como se ele realmente conhecesse muito bem essa pessoa, que ele sempre era colocado ali
para que as pessoas dessem a eles esmola. Então ele não estava esperando nada de ninguém, ele só esperava uma moedinha. Né? Só esperava que alguém desse algo para ele, porque aquilo acontecia todos os dias na vida daquele homem. E quando esses dois discípulos, então, olham para ele e falam para ele, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, não é? E ele foi curado. E ele levantou, a palavra de Deus diz que ele foi, né, glorificando a Deus por ter sido curado. E aí a gente pensa assim, olha, esses discípulos hoje somos nós. Nós somos os Joões e os Pedros, não é? Que Sim, muitas sim. vezes passamos por essas pessoas e nós não temos coragem de falar para ela, olha, o que eu tenho eu te dou. Porque o mesmo Espírito Santo que habitava nesses homens habita em nós. Não é verdade? Sim. Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que nos impede muitas vezes de orar por essas pessoas? De dizer para essas pessoas, não é? Para que elas sejam curadas. Porque não somos nós que vamos fazer. Nós vamos orar e o Senhor é que faz, não é? E Verdade. ali eles foram assim, esses foram os primeiros sinais, né, do que iriam acompanhar os discípulos. E lembre-se que Jesus dizia isso, olha, os sinais acompanharão aqueles que creem, né? E aí muitos foram curados aí a partir desse momento. Então essa intrepidez dos apóstolos, eles não questionaram, não tiveram medo, né? Eles simplesmente foram lá e oraram, né? E Deus fez então a obra. Eles não tiveram dúvidas. Eles sabiam em quem eles criam, né? E uma coisa interessante que outro dia eu estava lendo de um autor que ele dizia assim, que quando Jesus estava aqui na Terra, as pessoas criam nos milagres que ele fazia. Viam os milagres e criam, mas não acreditavam que ele era filho de Deus. Hoje, nós, a maioria dos cristãos, né, creem que ele é Deus, mas não creem que ele possa fazer esse milagre, né? Então, isso muitas vezes nos coloca em dúvidas, né? Será que se eu orar, a pessoa vai ser curada realmente? Então, muitas vezes, eu creio assim, que muitas pessoas que passaram por nós poderiam ter sido curadas e não foram, né? Pastora, deixa eu te Porque nós... perguntar uma coisa. Assim, pensando no que você acabou de falar, achei interessante isso, né? Que nos tempos de Jesus, muitas pessoas criam no que ele podia fazer, aquela multidão seguia ele, porque cria que ele podia curar, que ele podia mudar aquela circunstância, mas não cria que ele era o filho de Deus, né? Assim, eu acho interessante que, às vezes, na igreja, essa questão dessa incredulidade, ela é tão forte acerca dos dons de cura, ela é tão... Parece que é um desafio para a gente, parece que é uma coisa que está nos confrontando o tempo inteiro. Porque a igreja, ela é toda habilitada e capacitada pelo poder do Espírito Santo e por tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas é interessante que a igreja, ela não consegue acessar todos os espaços, né? Ela é muito, assim, limitada. Porque às vezes parece que o perdido, a pessoa que não tem a mesma fé que a gente, num momento de necessidade, de dor, ela crê que vai ser curada. É como eu ouço alguns testemunhos que em algumas nações que Jesus Cristo não é reconhecido como Senhor, você vai orar, a pessoa é curada, uns milagres maravilhosos acontecem. E eu vejo que aqui no Brasil, né, a igreja ainda é tão limitada. Parece que é uma guerra para a gente orar para alguém ser curado, meu Deus do céu. Exatamente. É uma guerra, como você disse, é realmente isso. Porque
quando Jesus ele fala assim, olha, os sinais acompanharão os que creem, né? E às vezes as pessoas talvez não creiam. Sabe assim, eu fico imaginando que a nossa fé, muitas vezes, da igreja aqui do Brasil, ela é muito superficial. Ela ainda não aprofundou, ainda não firmou as raízes realmente no Senhor. Sabe, eu Sim. acho que a questão da religiosidade no Brasil, ela é muito forte. E ela acaba nos bloqueando de acessar esse espaço, né? De acessar essa profundidade que Deus gostaria que nós fizéssemos. Vou contar um testemunho bem rapidinho para vocês. A gente, eu e meu marido, a gente conheceu Jesus há uns 30 e poucos anos, 32 anos por aí, quando nós nos convertemos. Logo depois, assim, logo depois que a gente se converteu, o meu marido, ele é de Jundiaí. E ele voltou para lá, eu não sei o que ele teve que fazer, ele teve que ir na casa de um irmão dele lá em Jundiaí. E ele chegou lá na cidade, ele chegou de trem, estava esperando o ônibus. E aí ele viu uma moça no ponto do ônibus, essa moça estava com um livro de Allan Kardec debaixo do braço. E como a família dele toda era espírita, e ele também durante muito tempo foi espírita, né? Quando a gente se converteu, a gente jogou quase 100 livros espíritas fora. Então, você imagina, quando ele viu aquela moça com aquilo, assim, na hora, assim, o Senhor incomodou ele, né? Olha como ela está sendo enganada, como você foi também, durante um tempo. E aí ele chegou e puxou conversa com ela, começou a conversar com ela. Aí ela falou assim, então, mas eu fui durante muito tempo, eu fui para a igreja evangélica. Só que eu tinha um sonho que não consegui realizar lá. Aí ele ficou assim, falou, meu Deus, né? Eu posso saber qual era o seu sonho? Aí ela falou assim, olha, eu queria ser mãe e eu não consegui ser mãe, né? Então eu acabei saindo de lá e eu continuo buscando isso. Aí ele falou assim, olha, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Aí ele pegou e orou por ela, sabe, com relação a isso. E deixou, naquela época, eu morava junto com a minha mãe ainda. E aí ele deixou o telefone, né, da nossa casa com ela, falou, olha, quando você tiver o testemunho, você me liga e me conta o que aconteceu. Olha, ele era recém-convertido. E aí passou mais ou menos um ano, ele nem se lembrava mais daquilo. Aí um dia ele chegou do serviço, né? E a minha mãe falou assim para ele, ligou uma moça aí para você. Falou que tinha que te contar alguma coisa. Ela deixou o telefone. Aí ele pegou, pensou, né? Falou assim, ela falou de onde que é? A minha mãe falou assim para ele, ela falou que é de Jundiaí, que você sabe o que é. Aí, assim, imediatamente ele ligou para ela, né? E perguntou para ela o que tinha acontecido. Aí ela falou assim, olha, irmão, eu deixei tudo aquilo, voltei para a igreja e estou aqui com a bênção. Tenho uma filha que já tem 2 meses. Ai, que coisa linda. Então, vejam, irmãos, assim, ele era recém-convertido. Então, ele não teve, assim, não ficou questionando, não ficou perguntando. Deus cura, Deus cura. Então, vamos lá, vamos orar. E teve mais algumas mulheres para quem ele orou e que realmente ficaram grávidas. Então, às vezes a gente... Quanto mais aí você se entranha, né, nas questões religiosas, mas você vai se afastando daquilo que Deus pode fazer. É incrível isso, não é? Porque, como você falou, a igreja, as pessoas estão lá, estão recebendo, estão conhecendo a palavra, mas eu não sei o que acontece, que ao invés das pessoas terem mais sede, mais desejo de fazer aquilo que o Senhor está falando, a gente se retrai. Eu estou falando isso de mim mesma. Quantas vezes
eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu vou orar e se a pessoa não for curada? Sabe? Sim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que crer naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou pregando e vou orar. Se vai acontecer ou não vai acontecer, não cabe a mim. É o Senhor, Sim. né? Então eu tenho que Pastora, dirigir a minha fé a isso. sabe uma Oi. coisa que eu fico pensando assim, né? Os apóstolos, né? Eles estavam tão cheios do Espírito Santo. Eu acredito que essa atmosfera da presença do Espírito Santo, o enchimento sobre a vida deles, foi algo tão maravilhoso, como é na vida de todo aquele que recebe esse enchimento do Espírito Santo. Quem já recebeu, sabe, vai confirmar comigo que é verdade. Mas eu acredito assim que a gente deveria se manter nessa atmosfera de estar sempre cheio do Espírito Santo, É, porque quando eles chegam ali na porta do templo, aquele mendigo que estava lá, mendigo não, aquele aleijado que estava lá, todos os dias fazendo aquilo como sempre na vida dele, quando ele pede para eles uma moedinha, a reação deles foi: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E muitas vezes, pastor, eu fiquei, depois que eu ministrei isso na sexta-feira, aqui na live, eu fiquei pensando, eu falei, mas Senhor, muitas vezes a gente não está nessa atmosfera, nós estamos tão voltados para a nossa vida natural, comum, do dia a dia, que o enfermo passa por nós, fala com a gente fala, ah, é mesmo, vai lá, toma uma dipirona, não é problema nenhum tomar dipirona. sim. Ah, procura um médico, mas não tem problema nenhum procurar médico, mas, poxa, nós devíamos ser mais ousados, né? É. Então, é como eu disse, né? O mesmo Espírito que estava neles está em nós. Essa medida do Espírito Santo, como você disse, né? Ser cheios do Espírito, cabe a nós, realmente. Cabe a nós sermos cheios do Espírito Santo, né? Buscar essa presença. E nós deveríamos estar o tempo todo buscando essa presença, né? Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, a minha vida secular e a minha vida espiritual. Eu não creio que a gente tenha uma vida secular e uma vida espiritual. Espiritual. Nós temos uma vida. Então, Deus ele deve estar entremeado em toda a nossa vida, não é? Porque Sim, todas as decisões, tudo que nós fazemos, tem que estar nele. Nós temos que estar buscando as direções dele, né? E quando nós oramos em nome de Jesus. E o nome dele tem autoridade. É no nome dele que nós vamos. Nós somos, como diz, né, a Sílvia, e como diz a palavra, nós somos pequenos vasos de barro, carregando um sim, grande tesouro, não é? Então, quem vai fazer? De quem é a responsabilidade? Nossa, é de abrir a boca, de declarar, né, sobre a vida dessa pessoa. E às vezes, eu creio assim, sabe, irmã, que às vezes você ora, a pessoa pode até nem ser curada fisicamente naquele momento, mas aquela palavra, ela tem poder para transformar algo dentro dessa pessoa. sim, Ela não vai vir assim, simplesmente uma palavra, algo que foi dito e foi perdido. Não. Todas as vezes que nós falamos do Senhor, todas as vezes que nós declaramos a palavra, todas as vezes que nós oramos por alguém, aquela palavra não é perdida, sim, né? Ela vai, a palavra de Deus diz que é assim, que ela vai e faz aquilo que ela tem que fazer. Então, às vezes, uma palavra que você diga, a pessoa está com dor, sei lá, qualquer dor de cabeça. Aí você vai, ora por ela. A dor de cabeça não passou, mas aquela palavra entrou nela. Entrou nela. Em algum momento, aquilo ali vai gerar um efeito. Eu creio nisso, sabe? sim. Que nada se perde, né? Quando se Pastora, trata do Senhor. eu vejo também uma criatividade do Espírito Santo. Eu já tive algumas experiências, assim, que elas são muito, muito fora da caixinha, assim. Eu me lembro de uma situação que eu estive na casa da minha norinha, né? Hum.
E ela estava lá passando mal, com muita dor no abdômen, muita dor, muita dor. E aí a Jussara e o Marcos, né, falaram, nossa, ela tá assim, já tem algumas horas, tal, né? Eu falei, eu vou orar por ela. E eu fui no quarto e eu orei por ela. E quando eu saí do quarto, eu falei para eles assim, leva ela para o hospital. E É. quando chegou lá, pastora, ela estava com problema de apêndice, já estava Olha assim, só. gravíssimo, gravíssimo. Então, às vezes eu entendo assim que o, esse, essa criatividade do Espírito Santo em lidar de várias formas em Isso, cada situação, a gente precisa estar aberto para isso. A gente não pode ser exatamente. preconceituoso e achar que o Espírito Santo sempre vai fazer do mesmo jeito. Ela não foi Exatamente. curada milagrosamente ali. Poderia ser? Poderia. Mas Deus quis usar Mas os Deus usou a médicos. medicina, os médicos, é Exatamente. verdade, verdade. Então, às Então, vezes, a gente, com a religiosidade, a gente fica meio engessado em algumas questões e não consegue enxergar maneiras que Deus quer operar. exatamente. Isso que você falou da sua nora aconteceu também comigo. Eu tinha ouvido uma colega de trabalho contar a história que a mãe perdeu um menininho de 6 anos por conta de uma apendicite. Ela ficou a semana inteira levando o menino ao UPA, né, ao posto de saúde, e eles davam remédio para a dor diminuía e voltava para casa. E foi até ela suporar e realmente o menino faleceu. Meu Deus. E aí ela contou, né, contou isso para nós, que ela estava muito abalada, né, porque ela conhecia a pessoa, e passou. Passou, acho que 1 ou 2 meses, um tempo, o meu filho já era moço, né, já tinha acho que uns 20 anos, mais ou menos. Ele foi para o aniversário de um sobrinho meu, e eu fui para a igreja. E aí ele ligou para mim e falou assim, mãe, ele ia sair para algum lugar e falou assim, olha, eu não vou sair mais, eu vou para casa porque eu não estou bem. Eu passei mal na casa da tia, o que eu comi eu pus fora e não estou bem. Aí ele veio, né? Veio, chegou em casa, eu dei mais um Buscopan para ele e tal, ele dormiu, falei, olha filho, qualquer coisa você chama à noite, né? Quando foi 7 horas da manhã, ele me chamou. Falou, mãe, eu continuo com dor, continuo assim com o estômago meio ruim, né? Na hora, eu lembrei do menino. Na hora, Ó, aquela ó. história veio, sabe? Aí eu falei para ele assim, falei, então troca de roupa que nós vamos para o hospital agora. Nós vamos para o pronto-socorro agora. E aí nós fomos, né? Então ele estava normal, estava andando tal. Ele falou que era só uma dor assim, incômoda. Chegou lá o mesmo procedimento, né? Tomou remédio na veia tal. E eu falei, filho, como você está? Ele falou assim, mãe, diminuiu bastante a dor, mas continua doendo. Aí eu conversei com o médico. Falei, olha, doutor, ele é assim, assim. O médico falou assim, então vai fazer uma ultrassonografia agora. Isso era domingo. Isso era um domingo. Ele foi, fez a ultrassonografia. O médico da ultrassonografia fez o laudo à mão. Não esperou nem sistema, nem nada. Fez à mão. Dali ele foi direto para o hospital e fez a cirurgia de apendicite. Olha só. Então, o Espírito Santo, ele nos dá as estratégias, nos dá a solução. Não é? Quando é o que você falou, não é só uma cura milagrosa, mas Deus usa de todas as formas para curar, para libertar, né? Para trazer à nossa memória coisas que vão ajudar essas pessoas, né? A serem curadas. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós de uma forma tão extraordinária. E quando nós deixamos que ele cresça em nós, né, como diz a palavra, que diminua eu e que ele cresça, realmente a gente tem assim essas respostas, né? Deus traz para nós essas estratégias, traz para nós a lembrança,
né? Eu fiz vários concursos públicos, sabe? E aí eu sempre falava assim para o Senhor, eu falava, Senhor, aquilo que eu sei, traz à minha memória. E aquilo que eu não sei, me explica, né? Então, normalmente, eu sempre fui bem sucedida nessas provas. Porque, né, dependendo só de nós, nós somos muito pequenos, limitados, né? Sim. Então, o Espírito Santo é que é grande e poderoso. E cabe a nós deixá-lo, né? Usar as nossas vidas para isso, não é verdade? Então, termos fé, entendermos, né, que a fé, ela que nos impulsiona, né? Você acredita naquilo, então você faz porque você acredita realmente, né? Ousadia, né? A gente precisa muito de ousadia. Às vezes nós sabemos o que tem que fazer e nós não fazemos, não é verdade? Porque nós não temos essa ousadia. E é o que você falou, nós estamos lá na igreja e as pessoas... a palavra de Deus, ela diz assim, olha, que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitas pessoas. E eu creio que isso não é só para quem está no mundo, não é para quem não conhece o Senhor, mas também para quem conhece, né? Também aquele que conhece o Senhor, às vezes ele se deixa levar, como você disse, pela nossa correria, pelo dia a dia, pelos nossos próprios problemas, e a gente acaba que meio que ficando cego para a vida dos nossos irmãos, para outras pessoas. Acabamos ficando no nosso mundo e não conseguimos, às vezes, ter essa ousadia e orar, né? Pelas Pastora, pessoas. esses dias eu estava lendo esse texto que você acabou de citar, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? E no original ele quer dizer como se, esse cegar é como se tivesse uma névoa Isso, na mente. Então a pessoa ela não enxerga claramente, ela não entende claramente e às vezes o que muitas pessoas têm vivido e a todos nós passamos por isso é que essa névoa impede que a gente viva essa vida abundante que Jesus tem para nós. Muitas exatamente. pessoas, Jesus curou todos? Não, A mas palavra diz que muitos milagres Jesus fez, né? Mas eu também não acredito que tenha curado. Muitas pessoas não foram curadas porque ele falava assim para as pessoas, olha, a tua fé te curou. E muitas pessoas talvez não creram, né, no que ele poderia fazer. Porque a gente não sabe os mistérios de Deus, né? A gente não sabe sim, tudo de Deus. Eu creio que em tudo tem um propósito. Deus, ele não faz nada movido pela emoção, movido pela dor das pessoas. Ele faz tudo com propósito. Tudo de acordo com aquilo que vai trazer isso para as pessoas, né? Eu me lembrei agora daquela senhora, né? Daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que ela chegou, né? E é exatamente, né? Colocaram aqui que isso. principalmente em Nazaré, né? Que não acreditavam nele. Então, realmente ele não fez muitas A coisas. incredulidade impedindo Impedia, a manifestação né? da glória de Deus, né? Exatamente, porque assim, olha, lá em Romanos 8, acho que a partir do 30, diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada. Somente nós mesmos podemos nos separar, né? E aquela mulher do fluxo de sangue, ela, ela entendeu, né, de uma forma tão forte no coração dela, que ela não precisava muita coisa, ela não precisava nem falar com ele não precisava nem vê-la. Olha a fé dessa mulher. Exatamente. Não precisa, ele não precisa nem me ver, né? Porque ela era rejeitada, né, por todas as pessoas, ela não tinha amigos, não tinha nada. Então, a fé no coração dela foi tão grande que ela falou, olha, não precisa nem me ver. Eu vou tocar na orla do seu manto e eu vou ser curada. Então,
e ela tocou e realmente ela foi curada, né? E, e aí vejam, quando ele sentiu, saiu o poder, né? As pessoas até pensam assim, mas, poxa vida, tinha tanta gente apertando Jesus, tanta gente encostando em Jesus naquele Verdade. momento, e ele foi, e ele liberou o poder de cura sobre aquela mulher, simplesmente num toque. E eu creio assim que muitas pessoas, né, chegaram próximo dele com enfermidades e talvez não conseguiram ser curados, por conta Sim. também, né, da incredulidade. Então, Porque, são pastora, mistérios, né? Oi. algumas pessoas, eu vejo assim, que algumas pessoas, elas estão cativas de algumas enfermidades, exatamente porque o inimigo não quer, ele nunca quer, né, claro, deixar ninguém viver uma vida abundante, né? Aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, né? Uma vida de paz, de saúde. Mas eu entendo que as enfermidades, elas também têm em si um processo de transformação na nossa vida, né, pastora? Sim, Porque elas sim, nos colocam num lugar mais quebrantado, um lugar mais sim, com humilde. certeza. É, com certeza. E assim, nós somos humanos, né? O nosso corpo, ele pode ter falhas, né? Ele. Olha, então agora você aceitou Jesus e agora você não vai ter mais nada disso. Não. Né? O próprio Jesus, ele dizia, olha, no mundo vocês terão aflições. E as enfermidades, eu creio que é uma dessas aflições que nós podemos passar. Então, não vai ser infalível o nosso corpo. Mas o que eu acho, o que nós temos que ter em nós, como ele diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nós temos que ter essa certeza que o Senhor está conosco. Nós não estamos sós. Né? Então, mesmo que você passe por uma situação difícil, nós não somos, o nosso corpo não é eterno. Nós somos eternos, mas o nosso corpo não é. Então, embora nós passemos pelo vale da sombra e da morte, Ele está conosco. Então, isso precisa ser assim muito forte em nós, para Sim, que nós possamos atravessar por essas lutas, por essas batalhas e permanecer firmes, não é? verdade. Passar pelos processos e permanecer firme no Senhor, porque é isso que importa. Ele fala assim, olha, na Bíblia fala assim que o inimigo ele pode destruir o nosso corpo, mas não pode nos destruir, não Verdade. é? Nada vai nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Então, as enfermidades, elas vêm, sim, acontecem em nós, mas ela não pode nos destruir. Ela não pode nos tirar da presença do Senhor. Não pode fazer com que nós, né, olha, o Senhor não me curou, então, sabe, nós precisamos ser firmes nisso, entender isso, que embora eu passe pelo vale, o Senhor está conosco. Então, essa posição firme que nós temos que ter, né, de fé. É difícil? É. Às vezes as pessoas veem a gente falando e falam assim, então, porque você não sabe o que eu estou passando. Né? Mas, gente, qualquer coisa que nós tenhamos que passar, sem a presença do Senhor, vai ser muito pior do que com Ele, Verdade. com certeza, não é? Então, eu É. creio que essa é a nossa principal posição, de estarmos firmes, firmados nele, né? Como diz lá no Salmo 1, que nós sejamos como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, com aquela raiz profunda que vai buscar os seus alimentos lá na profundeza da terra. E é assim que nós temos que ser também com o Senhor. Termos as nossas raízes firmadas, muito fortes no Senhor. Porque aí, por qualquer coisa que nós tenhamos que passar, o Senhor estará conosco. Não é fácil? Não é. Mas é esperança, né? É melhor nós termos essa esperança do que estarmos sozinhos e desesperados.
não é? sim, sim. Mas eu, essa questão, os dons de cura, né, pastora? São vários dons de cura, né? Isso. Não sei se alguém já listou os possíveis, mas eu me lembro de uma época, pastora, que eu estava orando por uma pessoa que tinha na época uma enfermidade, e eu fui fazendo uma pesquisa, né, no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, principalmente em Atos, a questão das curas que foram manifestas no livro de Atos. Uma pena que na época não anotei essas coisas, porque foi muito interessante. Por exemplo, eu percebi que Filipe, os dons de cura que se manifestavam de acordo com a Bíblia, de acordo com o que eu li no Atos, né? Era manifesto os dons de cura, assim, para aleijados, pessoas com problema nas pernas. Achei muito interessante, que tem vários relatos aí em Atos, né, dos apóstolos. E eu fiquei pensando, será que uma pessoa, ela tem, por exemplo, a pastora Mércia, ela tem dom de curar os cegos, por exemplo, né? A pastora Silvia tem dons de curar os braços. Um exemplo. O que você pensa disso? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Então, eu entendo assim que Deus ele não dá tudo para uma pessoa só, não é? Sim, Os dons ele distribui como ele quer, né? E eu creio assim que depende muito do propósito que o Senhor tem com aquela pessoa, né, e conosco. E realmente, sim, eu creio que dependendo do contexto, dependendo da pessoa, Deus vai usá-la ali naquele momento para cumprir algo que ele tenha. Então, pode ser sim, eu entendo que as pessoas podem ser especializada, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, em curar, por exemplo, a coluna. Eu já sim, vi, né? Tinha um apóstolo de uma igreja que eu frequentei que ele sempre orava para as pessoas serem curadas da coluna, e muitas pessoas foram curadas. Mas eu creio assim que Deus ele nos usa de acordo com aquilo que está acontecendo no momento, do contexto, né? Do que ele precisa naquele momento. Mas sim. também creio nessa questão de que Deus ele te dá às vezes um dom para você usar para curar determinadas partes vai do corpo, se é que a gente pode se especializar, né, Porque nessa você vê, cura. né? Ali em Atos mesmo, ainda não cheguei lá nessa parte, mas uma coisa que eu guardei na minha mente, assim, que achei muito interessante. Ele, no caso do Filipe, ele curava os enfermos, mas precisou descer Pedro e João lá na cidade para que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo, fossem Sim, batizados com o Espírito Santo. Então, isso confirma o que a pastora acabou também de dizer, que Deus não dá tudo para todos. não. Então, Deus quer Ele distribui os também. dons, né? Paulo diz É, isso, né? Que ele distribui os dons como ele quer, né? Então é assim, né, irmã? Em tudo, assim, acho que até para a gente fechar um pouco isso que nós estamos conversando. Deus ele tem segredos que nós saberemos quando estivermos lá com ele e outro que nós nunca saberemos, né? Propósitos e coisas que só ele sabe, só ele. Então, às vezes, a gente não tem como explicar racionalmente aquilo que o Senhor faz, né? Aquilo sim, que ele faz, como ele usa a vida de cada um. A gente não tem como, né? Olha, colocar aquilo numa caixinha e colocar aquilo não. É assim, isso é a regra. Eu acho que a única regra que a gente tem que ter é o crer, ser ousado, orar e deixar Deus fazer, né? Porque a gente não consegue explicar, né? Deus é inexplicável, sim, é imensurável, é insondável, né? A gente não verdade. sabe, né? Qual é o desejo
qual é o propósito dele em cada momento. Então, eu creio que assim, nós, enquanto filhos de Deus, o que nós temos que fazer é amar as pessoas, fazer por amor, né? Porque a palavra diz que se você não fizer por amor também não adianta, nada, não serve para nada. E fazer, orar, ter ousadia, né? Chegar e falar, olha, você pode ser curado. Agora, que Deus vai fazer, como ele vai agir, de que forma vai ser essa cura, aí não cabe mais a nós. Já extrapola, né, a nossa filosofia, a nossa vã filosofia, né? Não dá Quando a gente está como na explicar. posição de necessitar da cura, né? Necessitar do milagre, a gente tem que ficar na dependência, né? Porque só ele conhece os planos, né, pastora? Só ele sabe todo o plano, né? Exatamente. Então, ele vai direcionar as coisas da maneira dele. Agora, que os dons são reais, eles são reais. Jesus não mudou, ele continua Ele é o sendo o mesmo. mesmo, o mesmo. Então, pode acontecer. Então, eu acredito, pastora, que a gente precisa, essa fé, ela precisa ser avivada dentro de nós, que a gente tem que ter essa expectativa de que Deus vai fazer, de que Deus pode fazer e ele vai fazer do Exatamente. modo dele. Como ele vai fazer, a gente não sabe, mas a gente crê que ele Exatamente. pode fazer. Eu acho que cabe a nós, né, orarmos, sermos cheios, como você disse, né, do Espírito Santo, e nos colocar à disposição do Senhor, né, para que Ele nos use apesar de nós mesmos, não é? Eu ouvi um testemunho também esses dias, acho que está até rolando na internet. Não sei se ele é pastor, não sei o que ele é, porque eu já peguei assim pela metade. Ele falou que ele estava orando e o Espírito Santo falou para ele que ele tinha que ir em um lugar lá distante, numa igreja. Ele foi naquela igreja. E quando ele chegou lá, ele se deparou assim, a igreja estava fechando porque o dono do prédio queria o prédio e eles não tinham condição de comprar o prédio, né? E aí ele ficou pensando, né? Por que o Senhor me mandou aqui? O que ele, né? Por que eu vim aqui? E aí, né? O pessoal da igreja colocou para ele, olha, né? A gente não tem como comprar, né? O prédio e a gente vai ter que sair. A gente não tem para onde ir. Então nós vamos realmente fechar o ministério. E aí ele foi orar e perguntar para o Espírito Santo, mas por que o Senhor me mandou aqui? Aí o Espírito Santo falou para ele assim, olha, eu quero que você vá em outro lugar. E ele perguntou, né, mas quem é o dono, tal, né? Aí as pessoas falaram para ele assim, olha, o dono é o fulano, tem uma fábrica, né? Aí, e ele não quer saber da gente aqui de jeito nenhum, não quer nem renovar aluguel, nada, nada, nós temos que ir embora. E aí o Espírito Santo falou para ele assim, vai lá naquela fábrica. Ele falou, mas o que eu vou fazer lá? Eu nem conheço o pessoal, nem nada. Vai para lá. Aí quando ele chegou nessa fábrica, né, que ele chegou lá na portaria, falou que queria falar com o dono, e ele estava com a Bíblia, aí o porteiro já deu risada dele, falou assim, olha, o que você quer aqui? Você é crente? Você vai fazer o quê aqui? Eita. Se o dono aqui da fábrica, ele é macumbeiro, falou assim, usou essa expressão. Ele é macumbeiro, não vai receber você. Aí ele falou assim, não, mas eu preciso falar com ele. Preciso, né? E aí ele assim, orando, pedindo, Senhor, mas o que é que eu vou falar com esse homem? Né? O que eu vou falar? E aí o rapaz lá interfonou e, né, o dono falou, não, pode mandar ele subir. Aí ele foi, entrou na sala, chegou lá, o dono da firma já chegou fumando um charuto, né, assim na cara dele, né, e chamou os outros dois irmãos, que eram sócios da empresa. Aí ele falou assim, e ele orando, né, falando com o Senhor, e agora, o que eu vou falar para ele? Aí o Espírito Santo falou assim para ele, fala para ele que se ele liberar o prédio para voltar a ser minha igreja lá, a filha dele vai levantar da cadeira de rodas. Meu Deus. E aí ele falou, sabe? Não conhecia, não sabia quem era, não sabia nada daquele pessoal. E aí falou para ele, falou, olha, se
se aquele lugar voltar a ser uma igreja do Senhor, a sua filha vai levantar da cadeira de rodas. Aí ele falou assim, aí disse que ele ficou branco, olharam um para o outro, porque disse que ninguém sabia que a filha dele estava na cadeira de rodas. Ele, acho que fazia pouco tempo que tinha acontecido aquilo, então a filha dele estava escondida, não saía na rua. E aí disse que olhou um para o outro, mas como que você sabe? Ele falou assim, olha, Deus acabou de me falar. Aí ele falou assim, aí disse que o homem na hora falou para ele, e se a minha filha não for curada? Ele falou assim, olha, aí o senhor reclama com quem mandou falar, né? Reclama com ele. Aí ele pegou e falou, tá bom, né? Eu concordo. E aí ele saiu dali e o homem foi para a casa dele. Chegou lá, a filha levantou realmente da cadeira de rodas e falou para ele assim, olha pai, eu não sei, apareceu um homem aqui de branco e me estendeu a mão e eu levantei. Glória a Deus. E a família inteira se converteu e voltou ao lugar a ser igreja. Glória a Então, Deus. né, são vários testemunhos assim tremendos, né, que a gente ouve. Às vezes, sei lá, você pode garantir que isso realmente aconteceu? São testemunhos que a gente ouve, né? Fantásticos, coisas fantásticas que Deus continua fazendo. Sim. E a nós só cabe assim, crer, porque Deus é capaz de fazer. Né? A palavra de Deus diz que aquilo que não chegou aos nossos olhos, não chegou aos nossos ouvidos, nem subiu ao nosso coração, é aquilo que o Senhor pode fazer. Então, eu creio nisso, eu creio que a gente tem que ter essa fé e realmente, olha, para orar, vamos orar e deixa acontecer. Vamos ver o que o Senhor vai fazer. Não é verdade? Eu Verdade, acho que era isso. verdade. Glória a Deus. Aleluia. Essa vida com Jesus é uma aventura, né, pastora? Para Exatamente. quem Olha, ama não tem Jesus, monotonia. Com o não. Senhor não tem monotonia. Não tem dias iguais e não tem monotonia. Cada dia é uma novidade de vida realmente. É verdade. Isso é muito bom, né? Porque você está se movendo na esperança. Jesus, a viva esperança, né? Exatamente. É a nossa esperança em todo tempo, em todo momento, né? Se você está enfermo, você tem que ter fé, confiar que Jesus pode sim te curar, pode usar médicos, pode usar tratamentos. Ele faz como ele quiser, o seu coração tem que ficar firme nele. Né? Se você está curado, aí tá sarado, você pode ser esse instrumento que Deus vai usar para curar outros. Exatamente. Não Vai é? te habilitar, né? Vai te habilitar aí para orar Exato. por outras pessoas, né? Então Deus é Então, realmente, ele é tremendo. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar, sonhar, imaginar, né? E se ele não curar, glória a Deus, vamos para o céu, não é? Vamos para a lá glória. também a enfermidade não entra, né, pastora? Exatamente. Então, né, é isso que o Senhor tem, né? Para nós nada nos separa dele. Então, a nossa esperança é o Senhor. Então, nós temos que estar firmes, né? Colados nele, porque isso que é realmente o mais importante. Ontem também estava ouvindo uma reportagem que alguns artistas famosos de Hollywood foram cancelados na mídia, né, social, por conta de declarar, né, o seu amor a Jesus. Então, eles preferiram Jesus do que a fama. Né? Aquele artista que fez o The Chosen, né, foi cancelado. O que fez A Paixão de Cristo foi cancelado. Então, a gente sabe que o mundo realmente nos odeia, né? Mas o Senhor nos ama e Ele faz infinitamente mais sobre as nossas vidas, né? E Se é isso. odiaram ele, né, pastora? Quanto mais a gente, Exatamente. né? Imagina quem somos nós para sermos, né, amados aí pelo mundo, né? E se perseguiram ele, vão perseguir a nós também. E se a gente. Nós estamos vendo isso, né? A cada dia. A cada dia a Sim, gente vê, né, as coisas se estreitando e realmente, né, uma perseguição aí começando para o povo de Deus, né? Como Jesus falou, que nós seríamos perseguidos,
né? E muitos morreriam por conta do amor a Ele, né? Então, nós temos que estar preparados, não é Isso verdade? também é um sinalizador, né, pastora? Que de Sim, alguma sim, maneira a gente está numa direção correta. Porque se exatamente. você está agradando o mundo, não vai haver perseguição, não Não, vai, né? exatamente, porque o mundo não tem nada, né, para nós, nada. Então, se a gente está agradando o mundo, é porque nós estamos aí. A gente precisa olhar para nós, né? Vigiar um pouco É, mais. pastora, eu quero que você ore, né, por nós. A gente não sabe para onde essa live vai, que as pessoas vão enviando, enviando. E eu quero que você ore, né, liberando mesmo uma palavra de cura para Amém. aqueles que estão enfermos, uma palavra de esperança, cura dos corações, né, pastora? Dos quebrantados, aí como você citou o Salmo 147:3, que só Jesus, só Deus cura os quebrantados de coração. Eu achei interessante porque eu li esse salmo agora de manhã, até anotei aqui no meu esboço. Jesus, ele penetra os lugares mais profundos da alma do homem e traz uma cura ali. Tantas pessoas com problemas É emocionais. verdade. Enquanto a pastora falava, a minha mente ficava assim, divagando, assim, uma batalha para me manter focada aqui. Ficava meio entorpecida, assim, sabe? Então, pastora, eu queria que você orasse, né? Que você liberasse uma palavra de vida, de poder de Deus sobre as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo muito, elas têm tido muito medo nesses dias, por causa de tudo que elas estão vendo acontecer, né? E algumas pessoas não têm um relacionamento profundo com Jesus, então não tem essa segurança que a gente está falando de passar pelo vale da sombra da morte, confiando que Deus está no controle de tudo, né? Então deixa Deus te usar, Verdade. né? E ore aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Amém. Pai querido, Pai amado, no nome santo e poderoso de Jesus, neste dia, Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor. Dar a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória que é sua, Pai. É sua. Somente o Senhor pode fazer aquilo que não cabe a nós, muitas vezes, ó Deus, é, questionar, Pai. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus completo, porque o Senhor cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nada passa desapercebido do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, aqueles que necessitam, aqueles que precisam, que recebam o teu toque, Senhor, o teu toque de cura, Senhor, o teu toque, Senhor, de liberação, o teu toque, Senhor, que vai fazer com que as coisas aconteçam na vida, Senhor, dessas pessoas. Pai, que o Senhor venha curando a alma, curando o corpo físico, Pai, em nome de Jesus. Que o teu sangue, ó Deus, possa penetrar, Senhor, nessas artérias, nessas veias, Pai, e estar visitando cada órgão dos corpos dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu também quero liberar, Senhor, o dom, Senhor, o dom de cura sobre as pessoas. Pai, que aqueles que te servem, aqueles que te seguem, recebam, Senhor, o dom para orar pelos enfermos. Senhor, tem tantas pessoas necessitadas, ó Deus, e que o Senhor pode usar também, ó Deus, os teus filhos, aonde quer que eles estejam. Que cada um tenha ousadia, Senhor, de abrir a boca e deixar o Senhor fazer. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse Deus tão maravilhoso que o Senhor é. E eu declaro, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que as enfermidades batam em retirada, porque é o Senhor, ó Deus, que cura, que nos perdoa de todos os pecados e cura todas as nossas enfermidades. Senhor, obrigada, Deus. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Eu declaro, Senhor, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, perdoar as pessoas, ó Deus. Que eles recebam esse dom do perdão, que eles sejam perdoados e perdoem, Pai.
Senhor, nós sabemos que o perdão não é um sentimento, mas é um desejo, Senhor. Mas é a vontade de ser livre, Senhor, desse peso. Então, Senhor, trabalha nos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Trazendo, Senhor, a cura e a libertação, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, pastora, amém. Glória a Deus. Pastora Mércia, muito obrigada, né, por estar aqui Amém. comigo, por dedicar um tempo. A pastora Mércia é bem ocupada e, e graças a Deus aceitou o convite aí já de estar comigo, já é a segunda vez, né, pastora? Em nome de Jesus, vamos estar juntas muitas vezes. Amém. Amém. Estou à Muito disposição. obrigada. Amém. Deus É abençoe, muito pastora. Dá um abraço no bom pastor nós Felipe. falarmos do Senhor, né? É muito bom. Sim, muito bom. Sempre gratificante, sempre com muita alegria, né, É pastora, falar de Jesus, verdade, né? muito bom. Deus Pessoal, eu abençoe a agradeço, todos, né? Um bom dia. Amém. agradeço a todos que estiveram aí com a gente na live, né? Deus abençoe vocês. Sexta-feira estarei aqui mais uma vez, em nome de Jesus, né? Fazendo aqui a live. Vou estar abordando o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E em nome de Jesus, você recebeu aí uma porção da palavra de Deus, recebeu uma oração, guarda isso com fé no seu coração e creia. Porque há poder no nome de Jesus para libertar, para curar, para transformar, para mudar a sua história. Jesus é o único que pode fazer isso e ele vai fazer se você crer, se você confiar, ok? Deus abençoe. Bom dia. Hoje nós temos culto na Ramá, culto de oração. Em nome de Jesus estarei lá compartilhando uma palavra. Vai ser uma bênção. Você é nosso convidado, tá bom? Deus abençoe. Não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar, tá bom? A paz do Senhor a todos. Miguel, a paz do Senhor para você, Mig. Bom dia. Você fez 8 aninhos aí esses dias. Deus te abençoe com muitas felicidades, com muita saúde, em nome de Jesus. A paz do Senhor, gente. Bom dia.